Galera, tô compartilhando essa vitamina que tem um comprimido mastigável, né? Achei essencial um estudo sobre a vitamina B12. Aqui tem algumas das importâncias, né, dessa vitamina. O bom é sempre você entender aquilo que você está utilizando, né? E também tem que tomar certos cuidados com o uso de vitamina para você também não exceder o tempo que você está utilizando. Geralmente as vitaminas levam uns 3 meses para que o corpo possa se adaptar, né? E você não ter perda dessas vitaminas. Então é importante você fazer um estudo, porque muitas vezes você tem algum problema na sua vida causado por uma deficiência de uma vitamina, né? Ou até mesmo a deficiência de alguma substância que faça o transporte dessa vitamina para ser absorvida no seu organismo. Porque às vezes a pessoa toma a vitamina e o corpo dela não absorve a vitamina de forma correta. Então é sempre bom fazer certos estudos e ter hábitos alimentares saudáveis, né? Eu tava vendo essa galera aí do grudivorismo, né? Essa galera que se alimenta mais das questões vegetais. Eu noto que eles são um pouco amarelos, né? E com certeza eles precisam fazer o uso de alguns comprimidos de proteínas para poder equilibrar a falta de carne, né? Esses dias até tinha uma matéria dizendo que uma criança foi criada pela mãe sem a carne e ela teve uma atrofia cerebral. E os cuidados para inverter essa situação foi exatamente a criança teve que comer carne. Não sei se essa matéria era verdadeira, mas isso aciona um alerta, né? Eu sempre falo que talvez a combinação do grudivorismo com comer carne seria a combinação perfeita. Nenhum dos lados do extremo está certo, né? Eu acho que a combinação de todos os dois fatores estariam corretos, porque a gente faz a nossa alimentação e muitas vezes a gente repete muito o cardápio, né, durante o mês e não insere nesse cardápio as coisas de sempre. A gente insere sempre as coisas que a gente já está acostumado a comer, mas sempre tem que estar inserindo novas coisas para o seu organismo, né, começar a ter uma diferenciação, né? Então é sempre bom aquela pessoa que não tem problema em comer qualquer coisa, né? Beterraba, abóbora, chuchu, legumes e verduras, né? Então tem gente que tem um sério problema para se alimentar de legumes, verduras e frutas. Essas pessoas precisam de um complemento alimentar. Se elas não fazem isso, elas estão trazendo problemas para a imunidade do seu corpo, né? Então elas vão ter sérios problemas mais à frente e até mesmo não vão ter uma vida muito saudável, uma vida talvez que elas poderiam ter uma vida mais feliz, mas elas, por falta desses nutrientes, ela acaba tendo um cansaço físico muito elevado, né? Sede de forma diferente, né? Uma sede mesmo que não é comum numa pessoa durante o dia. Então, o organismo ele começa a apresentar deficiências, né? A creatina, ela é uma substância muito importante para o corpo, né? Ela, ainda mais as pessoas acima dos 40 anos, elas precisam ter uma reposição de vitamina. E as pessoas não entendem isso. O pior de tudo é que o brasileiro, além de ter um péssimo hábito alimentar e não complementar-se com as vitaminas, ainda tem vícios, né? No álcool, no cigarro. Imagina, o seu corpo já tem deficiências de vitaminas, sais minerais, né? De uma série de coisas. E você ainda coloca substâncias tóxicas no seu corpo, né? O cigarro tem mais de 3.000 substâncias cancerígenas. Então, tipo assim, de alguma forma a pessoa precisa compensar, porque o corpo tá igual um The Walking Dead, tá um morto-vivo. O cara tá com tantos problemas dentro do organismo que ele só vai ter essa noção quando a coisa agravar.
né? Quando você começa a sentir dores, é porque a coisa já pode estar muito evoluída e às vezes não dá tempo de retroceder aquilo, porque são anos e anos de péssimos hábitos alimentares, de péssimas ações que você jogou para dentro do teu corpo. Não se sabe nem como que as pessoas vivem tanto tempo, fumando tantos anos, bebendo tantos anos. As pessoas vão falar, isso é um problema meu. Beleza, isso é um problema, as consequências são de cada pessoa. Mas o que eu estou tratando nesse vídeo aqui é que se você não consegue se libertar do vício ali, ou se você não quer, que pelo menos se alimente, que pelo menos faça o complemento alimentar para que você possa ter uma vida mais prolongada, para que você possa ver seus netos crescerem, né? Os seus filhos. Eu tenho certeza que ninguém vai querer lutar contra a sua própria vida, né? As pessoas gostam de fumar, gostam de beber e elas talvez nunca vão se dar conta, né? Nunca vão se dar conta que elas precisariam parar, mas elas não querem. Então é uma escolha delas. Então tente prolongar pelo menos a sua vida, já que você não consegue conter o seu vício, você precisa se suplementar para você ter mais força, né? Para poder viver mais, mesmo que ainda fumando ou bebendo, né? Que essa é a escolha de felicidade que as pessoas tiveram. E com o tempo essas escolhas passaram a conduzir a vida delas. Então que pelo menos a pessoa suplemente, né? Quem sabe isso vai estender um pouco a sua vida, vai te dar um pouco mais de saúde. Então o problema é exatamente nessa situação. A pessoa, além de ter um hábito alimentar ruim, ela tem vício e não se sabe nem por que ainda tão bem de saúde, né? Porque a questão da genética, ela contribui muito, né, para que a pessoa tenha mais tempo de vida. Então é importante a gente estudar, quem gosta, né? Ninguém é obrigado a estudar sobre as vitaminas, sobre as coisas que podem aí beneficiar o seu corpo. Aquela vitamina Centrum é um polivitamínico completo, né? O problema hoje em dia é a gente entender se realmente essas vitaminas elas cumprem o papel que elas dizem no rótulo, né? Porque às vezes você fala assim, pô, vou comprar uma vitamina baratinha, né? Só que essa vitamina baratinha, ela pode ter todas as vitaminas, só que a quantidade que ela tem em relação à vitamina mais cara é totalmente diferente. Uma vitamina mais cara, com certeza, ela vai ser muito melhor planejada e projetada, né, para poder ficar no auge ali, como sendo uma marca como a Centrum, né, ela tem que realmente contribuir mesmo para a saúde da pessoa. Então, a quantidade de vitamina que é gasta ali para fazer aquele comprimido, né, de tecnologia, a quantidade de tecnologia é muito maior do que uma vitamina muito baratinha. Então, as pessoas, elas são muito egoístas quando elas vão tratar da própria saúde. Se você vai comprar uma creatina, não compre a pior creatina porque é mais barato, né? Não compre o whey protein mais barato, porque você pode estar você pode estar se alimentando de algo que é mal feito e tem até contaminações. Porque se é difícil você ter das grandes marcas uma seriedade, né? E algumas marcas têm a sua seriedade, algumas marcas mantêm o seu padrão, até porque o dia que se descobre que não estão mantendo esse padrão, a queda na bolsa de valores para eles é muito grande. Então, às vezes, não compensa o cara fazer errado, entende? Então, as grandes marcas, elas vão ter que sustentar uma qualidade muito maior, por isso que são mais caras. Então, na hora de comprar as coisas, compre alguma coisa. Não precisa ser uma coisa muito cara ao extremo, a não ser que você queira o melhor para sua saúde, né? E nem sempre o maior preço é o melhor. Isso tem que ser feito um estudo, né, para saber. Às vezes aquela marca que está em média ali, ela tá melhor na opinião pública, né, do que as marcas muito elevadas, que o preço é muito caro. Mas pelo menos não compre as coisas muito barato, porque o barato acaba saindo caro. Pode acontecer de você comprar um produto que não vem nem a metade do que ele promete ter, né? Então, é essencial que você tenha boas referências. Uma creatina da Growth, por exemplo, um whey protein
de qualidade, né? Também que pode ser da Growth, aquela Intermedical, aquela vermelhinha, não lembro bem o nome, mas são marcas que estão aí no mercado como uma marca média. Né? É como comprar um violão. Se você não pode comprar um Yamaha, compra o Eagle. Se o sax, se você não pode comprar um sax mais caro, compra um Eagle, que é uma marca que tem uma qualidade média. Não é nem tão bom, mas dá para você tirar bastante som ali. Tudo na vida é dessa forma, né? A coisa tem que ter pelo menos alguma qualidade, né? Então tem gente que é muito muquirana com a sua própria saúde. E ali ela acaba gastando dinheiro à toa, né? Acaba gastando, não tendo lucro nenhum. Então, vamos pensar nessa questão de suplementação como sendo algo que vai trazer uma qualidade de vida para você, que vai realmente as pessoas querem tomar vitamina, as pessoas passam 40 anos sem nunca tomar uma vitamina. Aí elas querem comprar um frasco de comprimido e achar que a vida dela vai ser mudada em um mês. Negativo. As vitaminas, pelo menos 3 meses para o seu corpo ter algum efeito. O centro ele tem é, potes de 90 comprimidos, já para que você tenha 3 meses, né, um comprimido por dia, para poder o seu corpo começar a ter efeitos e depois você vai tomando. Só que aí você tem que ver em quanto tempo você vai ficar. 2 anos tomando, 1 ano e meio. Porque também é hora, às vezes, de substituir por outro, trocar ou parar com aquela vitamina um pouco. Você não pode sair prolongando isso pro resto da vida. Que isso aí pode começar a trazer um problema para você. Porque o excesso de vitamina também faz mal para o corpo, né? E também a pessoa que acorda muito cedo, né? Às vezes quando você acorda às 5 horas da manhã, você vai trabalhar 12 horas até você chegar em casa, quando você chega morto de cansaço, né? Esse cansaço, essas horas que você perdeu de sono, já são coisas que vão te trazer alguns problemas, né? O corpo vai absorver toda a energia do seu organismo. Então, se você tiver ali vitaminas, se você tiver creatina, se você tiver aquelas substâncias que o seu corpo não consegue produzir sozinho, se você tiver suplementado, com certeza o cansaço, né, as forças físicas do seu organismo vai saber de onde tirar essas energias. Agora, se não tem nada para ele tirar, como é que fica a situação? Aí começa a desencadear uma série de problemas, porque o corpo precisa daquela vitamina para sobreviver dentro do seu organismo. Ela vai em busca daquilo, chega ali não tem nada. Isso pode causar problemas de doenças, né? Isso pode causar problemas que às vezes nem a medicina consegue compreender como é que funciona, né? Então você tem a questão do teu sangue ali, você tem a questão das coisas. Isso vai desencadear uma série de problemas para você que você desconhece. Agora, suplementando, você está dando a condição do seu corpo, quando necessitar daquela vitamina, ter onde buscar. Entendeu?